Olá pessoal, meu nome é Hugo da Costa e hoje eu estarei tratando do escoamento de Hagen-Poiseuille em um canal quarteríptico. Temos aqui o sumário da apresentação e vamos começar primeiro com os objetivos. Dessa forma, tem-se como objetivo determinar uma solução analítica para o escoamento de Hagen-Poiseuille que passa ao longo de um duto com seção transversal quarteríptica por meio de duas abordagens analíticas distintas, a transformada finita de Shannon e o método de Fourier. Com isso, a gente vai provar a equivalência entre os dois métodos e vai validar esses resultados com os dados disponíveis na literatura para o caso assintótico. Formulação do problema. Tem-se como problema um duto com seção transversal quarta-elíptica, em que em seu interior figura o escoamento induzido por um gradiente de pressão. Temos aqui à esquerda as hipóteses simplificadoras e à direita a representação do duto trabalhado. A equação governante é a equação de Poisson, dada por 1 e 2, e as condições de contorno estão no sistema 3. Solução analítica. Procedendo primeiro com a solução via método de Fourier, tens como equação governante a equação de Poisson dada por 4 e a condição de contorno no sistema 5. Propondo a mudança de variáveis na equação 6, pode-se obter uma equação de Laplace, né, dada por 7, só que como consequência dessa mudança de variáveis, as condições de contorno também mudam e estão no sistema 8. Como o problema da equação de Laplace é linear, a gente pode fragmentá-lo em subproblemas e fazer com que a solução seja o somatório de cada contribuição. Como A e, B não estão, A e C não estão contribuindo, a solução vai ficar entre B e D. Então, procedendo com primeiramente com o subproblema B, a gente tem como equação governante a equação número 10 e as condições de contornos dadas no sistema 11. A solução para esse tipo de problema é dada pela equação 12 e o resto do trabalho recai em determinar esse coeficiente Bn. Basta resolver essa integral dada por 3 e a gente consegue chegar na equação 14. Passando para o subproblema D, a gente tem como equação governante a equação 15 e as condições de contornos dadas no sistema 16. A solução para esse tipo de problema está na equação 17 e o trabalho novamente recai na determinação do índice dn. Basta resolver a integral dada por 18 e a gente consegue chegar na equação 19. Percebendo a singularidade no denominador, a gente faz o limite de dn tendendo a 1 e consegue chegar na conclusão dada na equação 20. Resolvido o problema de W, a gente consegue fazer o somatório dessa solução. E se a gente voltar para a mudança de variáveis propostas, a gente consegue determinar o campo de velocidades adimensional no sistema de coordenadas natural para essa seção quarta-elíptica, que é dada por essa equação 22. Para determinar a vazão é simples, basta integrar no domínio da elipse, e se a gente fizer isso, a gente consegue chegar na equação 24, em que os coeficientes Gn e Hn são dados pelas seguintes equações. Em posse da vazão, a gente pode calcular a velocidade média, bastando dividir pela área da seção, né? Então a gente chega na equação 27. Agora vamos resolver o problema com base na transformada finita de seno. Temos aqui nas equações 28 e 29 as representações as definições das transformadas nos dois eixos que a gente vai realizar. Temos aqui em 30 e 31 as transformadas inversas, e a transformada finita de seno vai permitir com que a gente saia de uma equação de Poisson, que é uma EDP, em termos de xi e θ, e chegue numa expressão simplesmente algébrica também em termos de xi e θ, o que facilita do ponto de vista matemático. Então, pegando a equação governante e aplicando a transformada finita em relação a θ, primeiramente, a gente consegue chegar na equação 33. Pegando essa equação 33 e aplicando a transformada em relação a xi, a gente chega em 34. E se a gente isolar o Mn, a gente consegue chegar nessa expressão algébrica, dada por 35. Se a gente aplicar a transformada inversa, a gente consegue chegar na equação 37, que é o campo de velocidades adimensional na seção quarta-elíptica, no sistema de coordenadas natural. Para determinar a vazão é o mesmo procedimento, integra no domínio da elipse, a gente consegue chegar na equação 39, em que Kmn está dado pela equação 40, e se eu quiser a velocidade média, basta dividir pela área da seção. Aí chega em 41. A gente pode determinar também o diâmetro hidráulico e o F Reynolds, dados por 41 42 e 43. E agora a gente vai para a parte de resultados, né? A gente conseguiu plotar a vazão com base nos dois métodos para 4 razões de aspectos diferentes, e a gente conseguiu perceber que à medida que o alfa tendeu a 1, a gente conseguiu chegar no limite assintótico da seção proposto por Lopes e Alassá. A mesma coisa foi feita para a velocidade média, então a gente consegue perceber que à medida que a alfa chegou perto de 1, a gente se aproximou do limite assintótico. O mesmo foi feito para o parâmetro de F Reynolds, também respeitou o limite assintótico. Aqui temos as curvas, né, de vazão versus a razão de aspecto, a curva de velocidade média versus a razão de aspecto, diâmetro hidráulico versus a razão de aspecto, e do F Reynolds dividido pela razão de aspecto. Conseguimos também plotar os mapas de cores, né, que representam um campo de velocidades na seção quarta-elíptica. Então a gente aplicou para uma razão de aspecto de 0,25, alfa igual a 0,5, alfa igual a 0,75 e alfa igual a 0,99. E o que a gente consegue concluir? A gente percebe que a gente conseguiu realmente resgatar o escoamento de Hagen-Poiseuille no duto, uma vez que no bordo do domínio a gente consegue perceber a condição de não escorregamento, por estar zero nessa interface, e a região de velocidade máxima no interior da seção. Bom, concluindo, pode-se dizer que observou-se equivalência entre as duas abordagens analíticas, que, além de retornarem resultados suficientemente próximos, podem ser exatamente iguais se aumentado o número de termos em cada um dos somatórios. Ademais, mostrou-se que os resultados convergiram para o limite assintótico da seção, o que validou a nossa solução, e cumpre destacar mais ainda que essa solução é uma novidade na literatura, visto que não se encontram estudos anteriores envolvendo o escoamento de Hagen-Poiseuille no duto quarta-elíptico. Muito obrigado pela atenção.